Educação à distância, mudando realidades. Olá, alunos! Bem-vindo à nossa disciplina de Gestão da Produção e Logística. Hoje nós iremos falar sobre alguns conceitos iniciais, conceitos introdutórios, necessários para que vocês consigam entrar no estudo dessa disciplina, para que vocês consigam ir compreendendo passo a passo como ocorreu a evolução da gestão da produção e como ele está nos dias de hoje. Existe um fenômeno chamado gestão da produção, ou seja, é a etapa de se produzir produtos, se produzir bens, transformação de recursos. Então, hoje, quando você se levantou, você provavelmente se levantou de uma cama, você estava coberto com uma coberta, ou com um edredom, com um lençol. Aí você foi escovar dente, para isso você utilizou uma escova, utilizou creme dental, provavelmente você utilizou uma pia, e aí você foi tomar um café. Nesse café tinha açúcar, provavelmente a água que você utilizou para fazer esse café chegou por uma rede de água encanada, você utilizou um copo, uma xícara para tomar esse café. E o que todas essas coisas têm em comuns? O que aconteceu com todas essas coisas? O que aconteceu é que todas essas coisas foram em algum momento produzidas por uma organização. Então nós podemos dizer que nós somos pessoas organizacionais. Somos homens e mulheres organizacionais. Então, hoje nós vivemos num mundo em que a todo momento estamos interagindo com organizações e as organizações estão interagindo conosco. Nós temos serviços que são oferecidos por organização. Essa aula está sendo oferecida por uma organização. Quando vocês utilizam a rede de internet, vocês estão utilizando os serviços de uma organização. Vocês visualizam as aulas através de um computador, um tablet, que também foi produzido por uma organização. E muitas dessas organizações são empresas. Mas e aí, o que é uma empresa? As empresas são organizações sociais. Elas utilizam recursos. Esses recursos podem ser físicos, como minérios, como combustíveis, podem ser energia, como também podem ser recursos humanos. Uma pessoa que trabalha em uma organização é um recurso humano. Podem ser recursos intangíveis, como o valor de uma marca ou um serviço de telecomunicação. E para que essas organizações consigam sobreviver no mundo de hoje, elas têm que competir com outras organizações. Então existe uma competitividade entre as organizações. Uma organização que produz xícaras para você tomar o café, ela compete com outras organizações que também produzem o mesmo produto ou produtos que conseguem substituir a xícara. E você vai comprar a xícara que melhor te agradar, seja em termos de preço, seja em termos de qualidade. Daí nós podemos entender o seguinte: se uma organização não conseguir produzir uma boa xícara a um preço compatível com o de mercado, ela vai quebrar, vai ir à falência. Então as organizações elas precisam conseguir ter uma competitividade no mercado. Para isso, elas precisam produzir cada vez mais recursos, mais bens, mais serviços, com maior qualidade e um menor custo. Se a organização não fizer isso, ela vai ser superada por outras organizações e vai deixar de existir. E dentro das empresas, nós temos as empresas primárias ou extrativistas. O que são essas empresas primárias ou extrativistas? Extrativista, você já deve ter uma ideia, é que extrai algo. Então, há uma madeireira, ela extrai madeira de uma floresta. Uma mineradora extrai minério. Mas essas empresas primárias, elas não se referem só a empresas extratoras.
também se refere a empresas que produzem produtos primários sem muita modificação, como, por exemplo, as empresas agrícolas. Uma empresa agrícola ela planta um campo e colhe a soja, ela não é extratora, mas se enquadra junto com as empresas primárias. Depois nós temos as empresas secundárias ou de transformação. O que essas empresas fazem? Elas geralmente pegam os produtos produzidos pelas empresas primárias e transformam esses produtos em outros produtos. Então, uma loja moveleira, ela pega madeira produzida pela madeireira e transforma em cadeiras, mesas. Uma empresa alimentícia, ela pega lá uma batata produzida por uma empresa agroindustrial e transforma em chips, transforma em batata frita. Uma empresa de automobilística, ela pega um aço produzido pelas empresas extratoras e transforma em um carro. Existem empresas que elas podem ser extratoras e transformadoras. Por exemplo, uma empresa que extrai o minério de ferro e transforma esse minério em aço, ela já extraiu o minério de ferro com uma empresa primária, e a transformação desse minério de ferro em aço já enquadra como uma empresa transformadora. Então, esses conceitos não são excludentes. Uma empresa primária não é necessariamente somente primária. E uma empresa secundária não é somente uma empresa secundária. E nós temos também as empresas terciárias. Essas empresas, elas se dedicam à produção e oferta de serviços. O que é isso? Quando você vai a um hospital, você não compra um produto, você compra um serviço. Quando você vai a um show, você também não compra um produto, você não sai de lá com a caixa de um produto na mão, mas você compra um serviço que é ofertado a você. Quando você utiliza a internet, você está comprando também um serviço e não um produto. Essas empresas que oferecem esses serviços, elas são as empresas terciárias. Nós ainda temos um terceiro conjunto de empresas que são as ONGs. Essas ONGs elas oferecem serviços ou produtos, mas geralmente com fim social e não com finalidade lucrativa. O que seria uma ONG? Nós temos aí, por exemplo, o Greenpeace, que ele oferece um serviço de proteção ao meio ambiente. No entanto, ele não cobra diretamente por esse produto. Você não chega lá e compra esse serviço de proteção ao meio ambiente. Elas oferecem um serviço para a sociedade como um todo, sem um fim de lucro. Então, qual o objetivo da gestão da produção? Os objetivos da gestão da produção é fazer com que o trabalho de produção de bens e serviços possa ser eficiente e eficaz. Então, o que é um serviço? Um trabalho eficiente. Eficiente é aquela tarefa que é realizada com qualidade. Então, se você realizou a tarefa bem, você realizou a tarefa com qualidade, com eficiência. Já a eficácia, ela se refere aos resultados que é alcançado. Então, se você vai fazer, por exemplo, um bolo, e aí você segue a receita exatamente como deveria ser, você está sendo eficiente. Você está utilizando os recursos com a máxima eficiência. A eficiência também ela tem essa característica de você fazer o máximo com o mínimo de recursos. Fazer como deve ser feito, utilizando o mínimo de recursos. Já a eficácia, ela se trata de atingir os resultados. Então, por exemplo, fazer um bolo de aniversário. Se você vai fazer esse bolo, você é eficiente se você segue todos os passos, utilizando todos os recursos da melhor forma possível. Qual é o seu objetivo final? Apresentar um bolo delicioso. No entanto, você pode seguir todos esses passos, utilizar os recursos da melhor forma possível e, no entanto, o bolo não ficar bom. As pessoas não gostarem do bolo. Você foi eficiente? Foi. Você utilizou os recursos da melhor forma possível e seguiu todos os passos necessários. Você foi eficaz? Não. Da mesma forma, pode ser que uma pessoa
faça esse bolo, não siga exatamente os mesmos passos que diz a receita, ela modifique alguns passos, e pode ser até que ela desperdice alguns recursos. E aí, ela vai ser eficaz, mas não vai ser eficiente. Um outro bom exemplo disso é alguém que deseja fazer uma viagem. Se você deseja fazer uma viagem para um outro estado, você pode escolher entre vários meios de se fazer essa viagem. Você pode ir de bicicleta, de carro ou de avião. Dentre esses 3 métodos, bicicleta, você gasta pouco recurso em dinheiro. Carro é o segundo meio mais caro de você viajar. E avião é o mais caro de todos. Então, se você fosse olhar pelos esses conceitos, você ir de carro, de bicicleta, você utiliza os seus recursos da melhor forma possível. Isso você falando em dinheiro. Você utiliza o seu dinheiro da melhor forma possível, economizando o máximo de dinheiro possível. Mas você demora muito para chegar a essa cidade. Então, você foi eficiente, mas não necessariamente você foi eficaz. O segundo meio fica ali intermediário. E o avião, ele é o meio mais caro. Você vai gastar mais dinheiro, mas você vai chegar mais rápido. Então você é eficaz viajando de avião, mas você não é tão eficiente, porque você não utilizou tão bem quanto poderia os seus recursos financeiros. É claro que se o nosso recurso principal fosse tempo, isso aí iria se inverter, né? E nós temos também os sistemas produtivos. Esse sistema produtivo ele é considerado um sistema aberto. Ou seja, uma empresa, quando ela está nesse ambiente de se produzir bens e produtos, ofertar ao mercado, ela interage com as organizações que existem em volta, e essas organizações e pessoas também interagem com ela. Então, vamos pegar aqui um exemplo de uma empresa que produz talheres. Essa empresa ela vai ter algumas entradas. Essas entradas elas podem ser o minério de ferro e o carvão. Então, essa empresa, para transformar esse minério de ferro e carvão, ela vai receber em colheres, ela vai receber esses 2 produtos como entradas. E ela vai fazer um processamento, ou seja, vai pegar o minério de ferro, utilizar o carvão para derreter esse minério e transformar ele em talheres. Esses talheres são essa saída dessa empresa. Então a empresa pegou esses 2 insumos, transformou e ofereceu uma saída em forma de talheres. E aí as pessoas vão receber essas saídas dela. Então você vai ir numa loja comprar ou não comprar as talheres daquela empresa. E conforme essa empresa conseguir produzir e vender os bens, ela também vai receber ou não mais recursos financeiros. Você não vai investir em uma fábrica de talheres que não consiga vender os produtos dela, ou que venda os produtos delas muito barato. Se ela conseguir vender esses produtos a um preço bom e conseguir ter uma grande venda, você vai ser incentivado a investir nessa empresa. Então, o dinheiro que entra, tanto através de clientes, como através de outros investidores, são um retorno, ou seja, um feedback a essa empresa. Isso mostra para a empresa como ela está se desenvolvendo, como estão as operações dela. Peraí, mas o retorno da empresa, então, é só dinheiro? Não. O retorno da empresa também pode ser através de uma opinião. Por exemplo, uma empresa que comece a poluir o meio ambiente, ela pode sofrer com protestos, pode sofrer com multas ambientais. Tudo isso é um retorno para a empresa. E as saídas da empresa não necessariamente são só um produto que ela vende. Essas saídas da empresa podem ser poluentes. Uma empresa que produz talheres, ela pode poluir o ar, pode poluir a água. Isso também são saídas da empresa. Então, se essa empresa produz talheres, mas
polui o meio ambiente, é possível que aquela comunidade que esteja sofrendo as consequências dessa poluição também dê um retorno para essa empresa, através de protestos, através de sabotagem do marketing da empresa. A empresa faz o marketing, as pessoas vão às redes sociais, vão a canais de televisão mostrar que aquele marketing é mentiroso. Essa empresa também pode sofrer um feedback através de órgãos ambientais. Esses órgãos podem ir lá, aplicar multa em essa empresa, aplicar sanções. Essas entradas também podem ser através de empenho dos trabalhadores. Uma empresa que tenha uma boa operação e que consiga fazer com que os trabalhadores se sintam bem trabalhando nessa empresa, ela vai ter trabalhadores mais empenhados, e isso também é um retorno, um feedback para essa empresa. Se a empresa não valoriza a mão de obra, não tem um programa de valorização dos funcionários, os funcionários não vão querer trabalhar nessa empresa, consequentemente a empresa não vai conseguir uma mão de obra tão qualificada quanto ela poderia conseguir com o mesmo salário que ela paga, e os trabalhadores não vão estar tão empenhados em produzir para essa empresa. Então, isso também é um feedback. Então, essas empresas elas são consideradas um sistema aberto, ou seja, ela faz parte de um sistema maior. E entre esses componentes desse sistema, nós podemos encontrar os seguintes. As entradas, nós já falamos, a entrada de minério de ferro, empenho de trabalhadores, pode ser energia, pode ser protesto contra essa empresa, pode ser uma multa ambiental, tudo isso. Aliás, as entradas são minério de ferro, energia, mão de obra, e temos o processamento, que é como o que a empresa faz com esses produtos, modifica esses insumos e entrega produtos. E as saídas, que são os produtos entregues, aquilo que a empresa devolve. Isso pode ser, a saída pode ser os produtos dela, pode ser poluição, pode também ocorrer que essa empresa devolva algum benefício ambiental. Por exemplo, uma companhia de tratamento de esgoto, ela pega o esgoto, trata e ela devolve um ambiente mais limpo. Uma empresa que trabalha com produtos florestais, ela pode promover a preservação do meio ambiente. Isso também é uma saída da empresa. E retroação e feedback são os protestos que funcionários ou membros da comunidade podem fazer, o dinheiro que investidores e clientes entregam a essa empresa. Nós podemos até pensar assim, olha, tem produtos que são vendidos a um preço muito alto. Outros produtos que fazem a mesma função são produtos bem mais baratos. Por exemplo, temos tênis de R$2.000, R$3.000 e temos tênis aí de R$200. Por que uma pessoa compra um tênis de R$2.000 e não de 300? Por quê? Ela acredita que aquele tênis de 2.000 tem um valor agregado maior e ela se dispõe a pagar mais por esse tênis. Esse valor que ela se dispõe a pagar mais, ela dizendo para a empresa, olha, você fabrica produtos de boa qualidade. Aquela outra empresa que consegue vender o tênis a no máximo R$300, o fato dela não vender tênis por um preço maior é os clientes falando, olha, seu produto não tem tanta qualidade, então eu não aceito pagar um valor tão alto por ele. Nós temos também os bens de consumo. Bens de consumo são aqueles que são destinados ao consumidor final. Por exemplo, nós podemos ter verduras, produtos de limpeza, de beleza, roupas. Tudo isso são produtos que você vai comprar e utilizar. Não vai ser utilizado em mais nenhuma etapa produtiva. E nós temos bens de produção. Bens de produção são aqueles que são utilizados para produzir outros bens e serviços. Então aqui nós temos uma furadeira, parafusadeira, um carro e uma máquina retroescavadeira. Todos esses bens podem ser bens de produção. Peraí, professor, mas o carro também estava lá como bem de consumo. Verdade, ele é um bem de consumo. E ele também está com bem de produção. Verdade, ele é um bem de produção. Então ele é bem de produção e de consumo? Professor, mas não, como é que eu vou saber que um bem é de produção ou um bem de consumo? Veja só,
não é o bem em si que vai demonstrar se ele é de consumo ou de produção, mas a finalidade para qual ele vai ser utilizado. Um carro que é utilizado para produzir outros bens e serviços, ele é um bem de produção. Um carro pode ser utilizado para prestar serviço de transporte por um motorista de aplicativo, pode ser utilizado por uma empresa no transporte de seus próprios funcionários, ou ele pode ser comprado por uma pessoa que vai ser utilizado no transporte do dia a dia. Se ele foi comprado para produzir outros bens e serviços, é um bem de produção. Se ele é comprado para o consumo, é um bem de consumo. Nós temos também os custos para se produzir esses bens. Nós temos custos diretos. Custo direto é aquele que varia de acordo com o nível de produção. Então, num restaurante nós temos aqui como custo direto a carne, os legumes, que vão ser utilizados na fabricação dos pratos. Quanto mais pratos você vender, se você vai vender um bife, quanto mais pratos com bife você vai vender, mais dinheiro você vai gastar com a compra desses bifes. Quanto mais pratos com tomate você vender, mais pratos você vai gastar com tomate. Então, a variação do custo de produção é diretamente ligada à quantidade que você está produzindo. E nós temos também os custos indiretos. Custos indiretos são aqueles que não variam diretamente conforme a quantidade produzida. Nós temos, por exemplo, o aluguel. Se você montou um restaurante e você paga um aluguel, o proprietário não vai deixar de cobrar aquele aluguel se você não vender nada. Por outro lado, se você vender uma grande quantidade, o proprietário também não vai te cobrar nada a mais. Se você tem 3 garçons e um certo dia você não vendeu nada, você vai ter que pagar o salário dos garçons mesmo assim. Se você teve uma grande demanda em um dia, você vai pagar o mesmo salário para os garçons. Ah, professor, mas se o meu restaurante for aumentando de tamanho, eu vou ter que contratar garçons. Então isso vai variar. Verdade. Se você for aumentar o tamanho do seu restaurante, você vai ter que contratar mais garçons e o custo com garçons vai variar. Mas, quando nós falamos de custos invariáveis, nós não estamos falando que esses custos nunca vão variar, mas sim que eles, dentro de um certo nível de produção, eles vão permanecer iguais. Dentro de um certo nível de produção, você vai utilizar 3 garçons. Se a produção aumentar muito, você contrata mais um garçom e daí para frente você vai continuar sem aumentar o seu gasto com garçons até um novo determinado nível de produção. A mesma coisa com aluguel. Uma unidade você vai gastar com aluguel. Se você vai aumentar a produção e para isso você precisa alugar um outro imóvel, aí o seu gasto com aluguel sobe. Mas ele sobe e vai continuar estável durante um certo nível de produção. Os produtos também eles têm ciclo de vida. Assim como nós temos ciclo de vida, vocês já devem ter estudado em biologia que os seres vivos nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Na verdade, hoje nós podemos dizer, os seres vivos nascem, crescem, fazem dívidas e morrem. Os produtos também eles têm um ciclo de vida. Então, o ciclo de vida dos produtos é mais ou menos o seguinte. Eles nascem como um ponto de interrogação. Um produto ponto de interrogação é aquele produto que não se sabe muito bem se ele vai ou não ser um sucesso. Esses produtos, normalmente, você tem que investir bastante neles, em propaganda, em marketing, em promoção, para que eles continuem crescendo o número de venda deles. Mas você não tem certeza se eles vão ou não ser produtos de sucesso. A intenção é que você consiga transformar esses produtos ponto de interrogação em produtos estrela. O que é um produto estrela? Um produto estrela já é um produto que ele já tem um bom crescimento no mercado, ou seja, muita gente já conhece esse produto, já utiliza o serviço desses produtos, mas ele ainda tem uma capacidade muito grande de crescer. Ou seja, não é consumido por todos os consumidores que poderiam consumir.
Então esse produto ainda vai ter que ter bastante investimento em marketing, propaganda, promoção, para que ele continue crescendo e alcance seu potencial máximo. Quando esse produto alcançar o seu potencial máximo, ele vai ser uma vaca leiteira. Ou seja, você vai conseguir ter um bom rendimento com esse produto, muitas pessoas vão comprar ele, vão gostar desse produto, mas você já não vai precisar investir tanto em propaganda e em marketing. Sempre tem que ter um investimento, mas não tanto quanto se eles fosse um produto estrela ou ponto de interrogação. Nós podemos ter um exemplo disso, a Coca-Cola. A Coca-Cola até hoje continua investindo em propaganda, em marketing, mas ela não precisa investir tanto quanto se o produto dela fosse desconhecido. E um produto ele pode se tornar um produto abacaxi. O que é um produto abacaxi? Quando se fala de abacaxi, vou ter um abacaxi para descascar. Já entende? Olha, tem um problema. E um produto abacaxi é um produto problema. Ou seja, normalmente esse produto, o consumo dele está decaindo no mercado, e você não tenha visto uma solução para isso. Então, você tem algumas possibilidades quando o produto é abacaxi. Uma das possibilidades é você tirar esse produto do mercado, ou seja, parar de fabricar ele. Outra possibilidade é você descobrir novos usos, você descobrir um novo uso para esse produto para que ele continue no mercado só com um uso diferente. Ou você pode buscar novos mercados para esse produto. Se você tiver essa possibilidade de encontrar um novo mercado para esse produto, você pode continuar produzindo ele. Isso que nós vimos é a matriz BCG. Essa matriz ela foi desenvolvida justamente para estudar esse ciclo de vida, para entender como é que os produtos desenvolviam o mercado. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que vá contribuir muito para o aprendizado de vocês e aguardo vocês para nossa próxima aula. Obrigado. Educação à distância, mudando realidades.